galera do bem. Vai tudo bem com vocês? Mais uma parte do estudo bíblico. Ainda estamos no capítulo 10, uma vez que no vídeo do sábado eu disse a vocês que eu vou procurar fazer vídeos menores, visto que nosso tempo é escasso, tanto que dos 11 versos deste capítulo em questão, o capítulo 10, é claro, do livro do Apocalipse, nós falamos apenas 4 versos e ainda assim falamos por 22 minutos. Então, sem mais demora, nós vamos ao estudo. O verso 5, caso você tenha e queira acompanhar na sua Bíblia, diz assim: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus e tudo o que neles há. Olha de novo céus em plural, tá? A terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Assim como uma testemunha levanta a mão direita para fazer um juramento de verdade em um tribunal, você já deve ter visto isso, especialmente quando um presidente da república vai lá tomar posse, ele levanta a mão direita, ele coloca a mão sobre a Bíblia, aquela baboseira toda, tá? Mas aqui não. Aqui é um anjo de Deus, ou melhor, um arcanjo, que levantou a mão direita ao céu e jurou. Esse anjo também levantará a sua mão para o céu, assim como acontece nos tribunais, para jurar, dizer a verdade de Deus. Seu juramento enfatizará o fato de que ele tem autoridade e o poder de Deus por trás dele. Ele tem autoridade, tá? Deus o capacitou para este momento específico. Os santos da tribulação perguntaram lá no Apocalipse 6, versos 10 e 11, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Uma pergunta. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros, servos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Aqui o anjo poderoso dirá a hora de cessar a demora. Quando chegar a hora do 7º anjo tocar a 7ª trombeta, quando chegar a hora do 3º ai da trombeta, que libertará as 7 taças com juízo, é apavorante. Depois da 7ª trombeta, virão 7 taças, ok? Preparem os lombos.
Deus concluirá seu plano. Será a resposta que os santos martirizados na tribulação estavam esperando. Deus não mais tardará. Para os cristãos na terra que estavam fugindo, escondendo-se e esperando, essas palavras significarão que eles não mais terão que esperar que Deus se mova contra os ímpios. E para os incrédulos na terra, essas palavras significarão que Deus agora consumará a sua ira sem mais demora. Não haverá mais demora. É o final do verso 6. E ainda tem o ponto de exclamação. É exatamente nessa expressão que ele está dizendo: não haverá mais demora. Não é uma frase comum. Essa mensagem deve ser uma palavra de consolo para os salvos e uma palavra de terror para os perdidos. Em um momento, os juízos finais e terríveis de Deus começarão a cair sobre a terra e nada os impedirá. Verso 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Nesse momento, Jesus abriu todos os 7 selos. Lembram-se dos selos, né? E 6 dos anjos tocaram as trombetas. Então, só para recapitular: 7 selos, 7 trombetas e depois 7 taças com juízos. Ok? Vamos lá. A última trombeta trará os juízos com as 7 taças. Mas antes de o 7º anjo tocar sua trombeta, uma voz do céu declarará que o mistério de Deus se cumprirá, assim como anunciou aos seus servos, os profetas. Um dos grandes segredos de Deus será revelado durante o juízo com a 7ª trombeta, assim como pronunciaram os profetas. A Bíblia identifica vários mistérios. Um deles é chamado mistério da iniquidade. É um mistério sobre a razão pela qual Deus permitiu que Satanás causasse a queda da humanidade, pela qual ele permitiu que o pecado causasse muito estrago no mundo, pela qual ele permitirá que seu povo seja perseguido e martirizado no período da tribulação, e pela qual ele permitirá que o anticristo e o falso profeta reinem. Todos esses mistérios serão finalmente respondidos quando chegarmos ao céu. Parêntese: igreja está fora deste contexto, pelo amor de Deus. Se você é salvo em Cristo, salvo pela graça, você não passará por essa situação.
Ah, Silvio, então não me interessa saber isso. Me interessa sim, Senhor. Vai que, longe de mim, fazer pré-julgamento da salvação deste ou daquele. Isso compete a mim e a você. Eu acho um horror, um absurdo quando tem alguém ministrando na igreja e o elemento, por falta do que dizer, fala assim: quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Ah, eu nunca levanto a mão, né? Claro, até porque isso não é um problema dele, é um problema meu. Conta-se uma história de que um bêbado chegou à igreja e sentou-se no último banco. E o pregador lá, eloquente, pulando, dando cambalhotas, soprando no microfone, fazendo aquela arruaça toda, até porque de Deus não tinha nada, ele disse assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. O bêbado não levantou a mão. O pregador falou assim para o bêbado: o senhor não quer ir para o céu? O bêbado respondeu: quando sai a caravana? Vocês estão achando que isso é engraçado, né? Tem muito lobo sobre os púlpitos, tem muito idiota sobre os púlpitos, usando a Bíblia Sagrada para manipular o gado. Porque hoje nós não temos mais pastores de ovelhas, nós temos pastores de gado, porque o gado dá muito mais lucro. Haja vista aquele desgraçado, falo nome e sobrenome, Valdemiro Santiago, desgraçado fazendeiro, que prega em cima do púlpito com um chapéu na cabeça. Ele está falando com o gado, não o gado que ele tem nas fazendas dele, obviamente, extorquindo o povo, com o gado que está lá sentado, adorando não a Deus, adorando ao homem. Eu não quero passar todos os vídeos repetindo a lista desses malditos pastores, bispos, apóstolos, filhos de Satanás, que estão levando o gado para o inferno. Jamais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todavia, esses falsos líderes não darão contas apenas de si próprios. Darão conta do rebanho que esteve sob seus cuidados. E eles levaram para o inferno. Traga R$1.000 que Deus vai te dar, R$10.000. Dê a sua casa no bairro pobre, que Deus te dará uma mansão no bairro nobre. Para quem tem o céu aqui mesmo nesta terra, tá bom demais fazer barganha com Deus, né? Irmãos, eu tenho aqui uma vassoura ungida, R$1.000. Quem vai dar R$1.000? Você vai varrer sua casa e todos os demônios sairão. Irmãos, eu fui lá em Israel, eu trouxe a água do Rio Jordão, está aqui a garrafinha com 100 ml, R$500. Irmãos, Jesus foi batizado no Rio Jordão, imagine o seu privilégio de tomar a água do Rio Jordão. Irmãos, essa rosa ungida aqui, quem vai comprar? E esse tijolinho aqui, outro dia eu vi lá em Araraquara, na mesa de uma pessoa que eu prezo muito, um daqueles tijolinhos, tipo tijolo baiano, que o desgraçado do Valdemiro Santiago vendeu a peso de ouro. E a justiça não pede conta, ninguém pede conta. Cadê o Ministério Público? Eu fui na mesa, no 9º andar de um prédio em Araraquara, eu fui na sala de uma pessoa, e eu chego lá, tem aquele tijolinho do safado Santiago.
Eu olhei aquele tijolinho assim, eu fiquei com vergonha de que a pessoa soubesse que eu sou evangélico. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Eu só quero te dizer uma palavra. Você não vai comprar salvação por dinheiro, não, meu querido. Continue enriquecendo os seus pastores para que eles comprem aviões particulares, fazendas, mansões, até porque o céu deles é aqui mesmo. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. A salvação que Jesus garantiu na cruz do Calvário, quando nós ainda não éramos merecedores, esta não tem preço. Foi muito caro, preço de sangue. E hoje estão vendendo o céu para você. E você que é tolo, quer comprar o céu. Perdoe-me, tá? Certa feita, o meu ex-sogro foi na Igreja Universal. Agora o Edir mais tarde vai mandar derrubar meu vídeo, tá? Ele foi na Igreja Universal, fizeram uma lavagem cerebral tão grande e ele ficou constrangido porque ele não tinha dinheiro no bolso para dar. Ele arrancou a aliança da mão dele e obrigou a esposa dele a arrancar a aliança da mão dela e deram as duas alianças como oferta na igreja. A minha sogra morreu sem nunca mais conseguir colocar uma aliança na mão. Isso é de Deus, gente? O símbolo do matrimônio, aliança sem emenda, você pega, arranca do dedo da sua esposa, arranca do seu dedo e doa para um salafrário de um lazarento, filho de Satanás e maçom. E você volta para casa achando que Deus te fez um bom negócio. Nossa, como eu fui abençoado essa noite. Eu dei a minha variante, eu dei minha Brasília, agora é só esperar, né? Daqui uns dias eu vou ter um Corolla. Continue assim. Daqui uns dias a porta do inferno vai estar aberta para você, tá bom? Bora lá, 17 minutos. Vamos tentar falar mais um verso. Verso 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Neste momento, João deve ser mais do que um simples ouvinte, ele também deve praticar o que ouve. A mesma voz dos 7 trovões ordena que João vá e pegue o livro aberto que está na mão daquele poderoso anjo. Lá no primeiro verso fala, tá? Deste poderoso anjo com um livro aberto. Aqui o mesmo se aplica a todos os cristãos. Servir a Deus requer ação, não apenas ouvidos. A voz dele deve ser como um trompete chamando ou chamando a cavalaria para um ataque, despertando os cristãos para a ação. A palavra de Deus não é simplesmente entregue a nós. Ela nunca nos é imposta. Se quisermos receber a sua mensagem, temos que consultar
e estudar livros. Não adianta nada você ter um monte de livros na sua estante, nas suas gavetas e nunca pegá-los para ler. Me permitam, olhem lá, estão vendo? Tem vários livros ali. Ali são apenas alguns dos meus livros. Mas eles não estão lá de enfeite, não, tá? Eu mostrei para vocês um dia desses o meu certificado de conclusão de curso por correspondência, datado de 12 de abril de 1983. Hoje eu tenho 7 Bíblias que também não estão guardadas na estante. Me deixa só falar mais uma palavra que eu lembrei agora para me terminar, antes que vocês queiram me matar. Eu acho o máximo quando vou à casa de alguém e encontro uma Bíblia aberta assim no Salmo 91. Isso para mim, vocês me perdoem a franqueza, isso é feitiçaria, tá bom? Você vira a página, tá branquinha. A outra também tá branquinha. As duas páginas ali do Salmo 91 estão amareladas pelo tempo e empoeiradas. Gente, pelo amor de Deus, se você é cristão, se você é católico, se você é ateu, se você é à toa, não faça isso, não. Manter uma Bíblia aberta e do lado da Bíblia manter um potinho cheio de sal grosso e alho, isso é feitiçaria, gente. Quando você estiver assistindo aquele programa idiota lá, daquele seu pastor, daquele seu bispo, daquele seu apóstolo, daquele seu dono, e ele falar para você assim: irmãos, pegue o seu copo de água e coloque agora em cima da televisão que eu vou fazer uma oração forte. E você vai ser curado de tudo. Faça isso não, gente. Isso é feitiçaria. Deus não se agrada disso não. A sua Bíblia aberta no Salmo 91 não vai proteger sua casa de nada. Ter uma Bíblia exposta na estante ou guardada numa gaveta não resolve seu problema. Você precisa ter Deus dentro de você. Veja que interessante. Deus é maior do que o universo, mas Ele cabe dentro do seu coração. Deus pode todas as coisas e chama as estrelas pelo nome. Mas Deus conhece você entre 8 bilhões de pessoas. Ele conhece seu nome, seu sobrenome, seu endereço, Ele conhece a intenção do seu coração. É este Deus que eu estou apresentando a você. O Deus que conhece a sua fragilidade. Eu costumo dizer para as pessoas assim: essa semana eu briguei com Deus. Eu até incentivo as pessoas. Você pode brigar com Deus, porque Deus pode suportar. Sabe por quê? Porque Deus foi homem, assim como eu e você. Deus trabalhou, mas Ele não foi gerente de banco, não. Ele pegou no pesado. Ele foi marceneiro. Deus não tinha as mãozinhas assim, não. Tá vendo as minhas mãozinhas? Bonitas, né? Obrigado, também acho.
Eu aprendi que uma caneta pesa menos do que uma enxada. Deus me deu o privilégio de estudar. Mas Deus esteve aqui e foi um marceneiro. Ser um marceneiro em 2020 é muito fácil. Você tem máquina para tudo hoje. Até para colocar madeira sobre a laje para fazer o telhado, você já tem. Imagine ser marceneiro, carpinteiro, na verdade, há 2000 anos. Então, você pode questionar Deus porque Ele conhece a sua fragilidade, porque Ele foi homem como você. Todavia, use de respeito para com Deus, porque Deus não se prende a capricho humano e Deus não é homem para que você faça barganha com Ele. Deus sempre vai te amar. Não é por causa do seu dinheiro que Deus vai te amar mais do que ama. E não é porque você não dará o seu dinheiro para Ele que Ele deixará de te amar. Desculpem, o assunto mudou. A situação era outra, totalmente diferente, mas Deus sabe todas as coisas. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.